Como surgiu a filosofia? Essa é a questão que eu vou tentar responder nesse vídeo. A filosofia começa na Grécia Antiga. Os gregos antigos, eles tinham uma sociedade um pouco diferente do que nós estamos acostumados na Antiguidade. Acostumados como? Nós pensamos as sociedades antigas como sociedades que tinham uma religião muito forte. Se nós formos para a Antiguidade e encontrarmos com os egípcios, perceberemos o faraó como uma pessoa com poderes divinos, a sociedade, os sacerdotes com muitos poderes. Então, a religião nessas sociedades, elas explicavam todos os fenômenos, elas explicavam tudo. Aí, não teria mais uma necessidade de uma busca por conhecimento. Para a sociedade grega, era um pouco diferente. A religião deles era um pouco mais flexível, ela não explicava tudo. Por ela não explicar tudo, eles poderiam buscar respostas por eles. E a isso se junta uma coisa que os gregos tinham que nós não temos mais, que é tempo. Eles tinham muito tempo livre. Essa combinação de uma religião flexível que não explica tudo, os deuses estão no mundo e não fora dele, mais pessoas com muito tempo livre, cria uma combinação de coisas que cria a filosofia. Como é que ela começa, então? Ela começa com uma busca de explicar o mundo. É importante destacar a palavra explicar o mundo. Ela não significa entender o mundo. Entender o mundo é tipo a ciência. Tu vai perguntar por que chove. Tentar entender como as coisas funcionam. É a ciência. Ao mesmo tempo, tu não vai tentar compreender o mundo. Porque compreender o mundo quer dizer, eu vou até ele, eu vou me colocar ao redor do mundo e trazer as informações dele para mim. Isso é compreender. Explicar o mundo é diferente, porque eu vou ter que, ao mesmo tempo que eu vou compreender o mundo, trazer para mim o mundo, eu preciso falar o mundo. Eu preciso colocar para fora. Então, além de entender na minha cabeça, eu preciso explicar. Por isso essa palavra. Eu preciso de duas coisas. E aí chega o personagem da nossa história. Tales de Mileto. Esse cara aqui que cria a filosofia. Um homem responsável por criar esse movimento que vem até hoje e te fez buscar, inclusive, esse vídeo. Tales de Mileto cria a filosofia com uma frase muito interessante, que é: tudo é água. Tudo é água. Então, de uma coisa muito simples veio a filosofia. E parece simples, parece banal até. Como é que eu vou dizer assim, tudo é água e filosofia? Isso vai se ligar com uma ideia que está diferente das ciências. As ciências explicam o mundo, elas explicam a origem do mundo. Os gregos já tinham a resposta de onde que criou o mundo. Foi Gaia, tem a mitologia. Tales, quando diz tudo é água, ele não está explicando da onde veio o mundo. Ele quer explicar o mundo. A explicação do mundo não quer dizer como é que ele funciona, que é o entender. O explicar o mundo, ele vai falar sobre a vida, sobre o movimento e sobre o próprio sentido do mundo. Quando eu falo movimento, eu estou dizendo a passagem do mundo, a preocupação de por que as coisas se movem, por que morre, por que nasce, o que faz nascer, o que faz morrer, por que as coisas se transformam. Agora eu estou aqui, agora eu estou aqui, agora eu estou aqui de novo. Então, esse é o movimento. Eu posso pensar de formas estáticas, como imagens. Uma imagem, outra imagem, outra imagem. 1, 2, 3. Ou eu posso pensar o movimento como um trazer. E tentar entender o movimento do mundo é o que faz a filosofia surgir. A pergunta que ele vai estar tentando responder quando ele fala tudo é água é: o que faz o mundo ser mundo? Tem um pouco de filosofeza aqui, que é um pouco dessas palavras que a filosofia usa. Porque isso quer dizer o quê? Ele está tentando entender
O que no mundo faz com que ele seja? É um pouco ainda meio difícil, né? Ele está tentando entender o que vai sustentar o mundo. Que ele existe, não há dúvidas. Estamos aqui. Vocês me veem. Eu vejo a câmera. Então, não há dúvidas que coisas existam aqui. A questão que está por trás disso é como isso faz estar aqui? Como isso funciona? O Tales vai observar coisas muito simples. Ele vai olhar para o mundo e vai dizer, bom, nasce. Nasce com água, o parto, líquidos e coisas assim, morre, seca. Então tu vai achar um bicho morto no meio do mato. Tá seco. Quando morre, vai secando o animal. A árvore cai depois de uma tempestade. Ela estava viva, com verde, com líquido, e aí ela seca quando ela morre. O Tales observa esse movimento tudo começa com a umidade, não é nem a água, é a umidade. E esse movimento da umidade que traz a vida, proporciona a vida, porque eu sem água não viverei. E quando eu morrer, não terei mais água e não precisarei mais de água. Então a água que explica o mundo. É diferente de eu falar tudo é água do que eu simplesmente explicar. Da terra vem a água. É esse salto que cria a filosofia. Existe um elemento aqui que Nietzsche, quando estudar Tales de Mileto, vai falar uma espécie de intuição mística. Uma intuição mística é algo que vem, sabe? Veio para mim, assim, do mundo. E essa intuição mística que faz com que o Tales crie essa tudo é água. Porque por trás do tudo é água, ele está explicando o quê? Tudo é um. O mundo é um só. As coisas são uma só. Tudo se liga e tudo está conectado, está interligado. Como? Pela água. É claro que isso não está certo. Se você vai pegar a ciência hoje, ou a própria filosofia hoje, isso não está correto. Mas o fato dele ser o cara, o primeiro da história, a falar isso, movimentou um monte de gente atrás desta pergunta dele. O que faz o mundo ser mundo? O que é o movimento do mundo? O que explica o mundo? As primeiras grandes perguntas. E aí depois, por que eu estou aqui? Da onde eu vou? Para onde eu vim? Da onde eu vou e por onde eu... Enfim, dane-se. As grandes perguntas. O filósofo é um sábio, ou a pessoa que busca a sabedoria. Ele busca o conhecer, o saber. O interessante é que para o grego, a palavra do sábio vem de sápio. Sápio significa saborear. O sábio é o que saboreia o mundo. E a própria palavra sapiens significa degustar. O sábio não é a pessoa que conhece muito, mas é a pessoa que consegue degustar o mundo. Ela consegue aproveitar o mundo e o entender. A isso, e nessa busca do fazer filosófico, Nietzsche, esse mesmo cara, ao falar de Tales, num texto que eu vou deixar aqui o link, ele vai dizer o seguinte: o filósofo busca ressoar em si mesmo o clangor total do mundo e, de si mesmo, expô-lo em conceitos. O que isso quer dizer? O filósofo ele vai tentar entrar na mesma frequência do mundo. Ele quer se conectar ao mundo. Ele quer entender, saborear o mundo. Ele sabe que ele não vai conseguir. E ele sabe que ele nunca vai conseguir, nunca ninguém vai conseguir. Mas ele tenta. E tentando e chegando próximo disso, ele vai ter que explicar isso. Porque para a filosofia não existe egoísmo de conhecimentos. O que eu aprendi na filosofia só tem sentido se eu transmito isso. Então eu tenho que explicar.
eu entendo e ressoo com o mundo, da vibração do mundo, e não entenda isso de forma mística e nem de viajado, do tipo fumar uma maconha e dar uma viajada, porque isso não tem nada a ver com filosofia. O ressoar o mundo é uma coisa muito mais íntima. Eu ressoo o mundo e aí eu preciso explicar. E aí fica difícil, porque quando tu ressoa, tu não ressoa ele em palavras. O Tales tentou explicar o mundo falando tudo é água. Uma explicação magra, fraca, mas ele tentou. E é isso que o torna o primeiro filósofo.